Olá, bem-vindos todos e todas para mais uma classe de língua espanhola. Eu sou o professor René Moreira e aqui estou com vocês para que nós cheguemos à classe de número 26. Vamos lá comigo, pessoal. Aula de número 26, objeto de conhecimento, pretérito perfeito composto, verbos irregulares, detalhamento, conjugação de verbos irregulares no pretérito perfeito composto. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Que hermoso lugar em onde estou. Ajuda-me alguém, por favor. Aqui está. Estamos no Palácio Nacional Santa Tecla, em San Salvador, la capital de El Salvador. El Salvador é um dos países de América Central, cuja capital é San Salvador. E aqui nós estamos no Palácio Nacional Santa Tecla, ¿no? Muy hermoso, ¿no? Muy lindo. ¿Y qué vamos a estudiar hoy, profe? Bueno, vamos a ver entonces. Hoy nosotros vamos... sí, muy bien. Vamos a estudiar el pretérito perfecto compuesto. Pero ¿de qué tipo de verbos? Vamos a ver entonces de los verbos. Muy bien. Aquí está de los verbos irregulares. Muy bien. Pretérito perfecto compuesto, verbos irregulares. Y vamos con los ejemplos. Mi mamá y yo hemos hecho una ensalada muy exquisita. Qué bueno, ¿no? Aquí tenemos una ensalada para comer con un pescado, alguna cosa así, ¿no? Es maravilloso, muy exquisito mismo, ¿no? Lembrando, pessoal, que a palavra exquisito, aqui está no feminino exquisita, não tem nada a ver com o português, alguma coisa estranha do outro mundo, né? Nada disso. Exquisito ou exquisita significa muito delicioso. Ok, mas tudo bem, nós não vamos para este adjetivo ainda, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para esta conjugação verbal. Professor, que coisa é essa? Nós temos aí dois verbos, né, de imediato? Sim, não vamos analisar, só peço que vocês, por favor, observem. Eu vou ler de novo a frase. Mi mamá y yo hemos hecho una ensalada muy exquisita. Ok? Hemos hecho. Aí, no caso, o sujeito, mi mamá y yo. Ou seja, nós, a minha mãe e eu, né? Temos aqui mais um exemplo. Olha a imagem. Duas mulheres conversando, está acontecendo algum problema aí. Vamos ler aqui. No te preocupes, já he resuelto todo isso. Então, digamos que essa daqui de blusa preta, né, trouxe um determinado problema para a outra lá. Será se amiga dela? Não interessa, né? Mas o que nós temos aqui é uma conversa e um problema, mas que já chegou à solução. Por que nós estamos sabendo? A informação ela é bem precisa aqui no verbo. E resuelto. Quem está falando aí no caso? Eu imagino que seja de roupa vermelha, né? Ela está falando com a outra, então ela está fazendo uso, né, da primeira pessoa de singular, yo. Por que nós sabemos isso? Tem um verbo ali que denuncia qual é o pronome pessoal que está sendo conjugado o verbo, né? Vamos ler a frase de novo. No te preocupes, já he resuelto todo isso. Yo he resuelto. Observem aí o verbo resolver, por favor. Mais uma vez, observando que são dois verbos formando um só, né? Temos outro exemplo aí. Uma mão que escreve. Seria um diário? Uma carta? Planejamento, contas, e as dúvidas permanecem, não é verdade? Mas vamos ver aqui então a nossa frase. É uma pergunta até, né, pessoal? Nunca haja escrito na carta à mão? Ele vai escrever, né? Imaginemos que seja aí um homem, né? Vai escrever uma carta à mão. Quem faz isso hoje em dia? Né? Precisamos voltar
a essa prática da escrita, da carta à mão, no envelope, no correio. Isso é muito bom, pessoal. E aí vocês percebem aqui, só chamando a atenção de vocês aqui, para observar o ponto interrogativo na língua espanhola. Não podemos esquecer isso, né? No espanhol nós usamos o ponto final, igual ao português, né? Mas, iniciando a indagação, fazemos uso do mesmo ponto de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Tem que colocá-lo para formar, organizar a pergunta, ok? Nunca has escrito uma carta à mano? Olha aqui o verbo escrever, como é que ele aparece, né? 2 verbos para dar um sentido, uma ação, uma informação. Professor, temos mais algum exemplo? Eu trouxe outro exemplo ainda. Olha que aves bonitas, né? São los flamencos. Como sempre, los flamencos han vuelto este mes. Então, aqui nós temos o que mesmo, pessoal? Los flamencos. Essas aves, na Espanha tem bastante, né? No Chile também, nos países ali andinos, né? E essas aves, elas são migratórias. Elas vão, mas elas voltam para acasalamento, coisa desse tipo, né? Mas, professor, por que você está falando isso de voltar? Porque na frase, ela nos indica essa questão da volta. Vamos ler a frase. Como sempre, los flamencos han vuelto este mes. Olha aqui, pessoal, observem bem. Eu descobri aqui, ó, han vuelto. Eu descobri aqui o verbo volver. Olha a conjugação dele. Mais uma vez, o verbo está conjugado a partir de 2 verbos. Que é isso mesmo, hein? Isso é o pretérito perfeito composto, professor? Sim. Na língua espanhola, o pretérito perfeito composto é uma conjugação de 2 verbos, formando um só sentido, uma só informação. Tá certo? Então, peço a todos vocês agora que observem, né, que estejam atentos para o que eu trouxe aqui, para que vocês escutem um diálogo de 2 pessoas, 2 rapazes, né, 2 homens, 2 colegas, mas que não são, digamos, brasileiros, são de outro país e estão tentando a vida aqui no Brasil. E olhem aí o sentido desse diálogo, observem se tem em algum momento vocês vão ouvir sobre o pretérito perfeito composto de verbos irregulares. Observem bem, vamos ouvir. ¿Y tú? ¿Qué has hecho de tu vida? La situación acá es muy difícil para nosotros, los extranjeros que estamos viviendo en condición de refugiados. Cuéntame tu dificultad. Esta mañana he dicho a mi jefe que necesito ganar un poco más por el servicio que ejecuto en la empresa. ¿Qué te ha dicho él? La misma defensa de siempre, cuando mejoren los negocios de la empresa. Sin embargo, la empresa crece, las ganancias aumentan y mi sueldo, nada. Entonces, ¿crees que eso de no mejorar tu sueldo puede que sea otra cosa? Sí, pues los funcionarios nacionales reciben más que el sueldo. Ya nosotros estamos sometidos a la misma función y ganamos menos. Quizás sea verdadero lo que piensas, amigo. Siempre escucho eso de otros migrantes. En verdad, hemos resuelto crear un grupo de WhatsApp para compartir lo que nos sucede y por fin buscar ayuda de los órganos gubernamentales. Eso, amigo. Lo haces bien. Hay que buscar los derechos. Adelante. E aí, o que vocês acharam? Nós tínhamos aí a leitura, né, desse diálogo na voz de 2 argentinos, o espanhol da Argentina. Rápido, né, pessoal? Vocês conseguiram detectar, ouviram, e não apenas ouviram, vocês viram, porque o diálogo acompanhava aí a narração, né, falada. Vocês perceberam ali o pretérito perfeito composto? Sim ou não? Com verbos irregulares? Olha, vamos aqui com calma, com tranquilidade, vamos dar uma analisadinha bem rápida do mesmo diálogo. Vamos aqui comigo. Charla entre 2 amigos. Charla é um bate-papo, ok? Um diálogo, um bate-papo. E tu, que has hecho? Olha aqui, de início ele traz aqui, ele vai trabalhar em cima do verbo hacer, que que é um verbo totalmente irregular na língua espanhola, né? Português também, né?
Aí responde, é difícil a situação acá para nós outros estrangeiros, aqui, né, digamos, no Brasil. Cuéntame tu dificuldade. E o que está acontecendo contigo, cara? É isso que ele diz, né? Cuéntame tu dificuldade. Aí ele diz, olha, he dicho esta manhã a mi jefe que necessito ganhar um pouco mais por el serviço que executo na empresa. E aqui faz uso do verbo decir, ou seja, dizer. Ele diz aqui que ele disse para o chefe dele, né? Vamos lá. E que te ha dicho ele, né? E o que foi que ele disse para você? Né? Que te ha dicho ele, o chefe, né? Aí lo mesmo de sempre, tal. Aí aqui não aparece mais, nessa região aqui, olha, nesses diálogos aqui, nessas falas, não aparece mais nenhum verbo irregular no pretérito perfeito composto. Só queria que vocês atentassem para a palavra ganâncias e a palavra sueldo. Ganâncias está para lucro. É até um falso amigo, né? Não é o que nós pensamos. Ganâncias são lucros da empresa. E depois nós temos sueldo. Sueldo significa salário. Ele diz que os lucros da empresa aumentaram, mas o salário que eles ganham, né? Um desses dois aqui, o salário que eles ganham continua a mesma coisa. Nada de aumento. Triste, né? Sigamos. Nós temos aqui também a continuação do diálogo, eu não vou estar lendo para vocês, tá? Porque de forma alguma aqui aparece o verbo no pretérito, algum verbo irregular no pretérito perfeito composto, não aparece. Opa, aqui apareceu. Em verdade, hemos resuelto criar um grupo de WhatsApp. Então apareceu aqui o verbo resolver, ok? Mais adiante, né? Ele diz assim, isso, amigo, lo haces bien, debemos buscar nossos direitos. E já han abierto o grupo, ou seja, já está funcionando o grupo de WhatsApp, né? E já han abierto, ustedes já han abierto o grupo de WhatsApp. A resposta dele diz que sim, né? Olha aí, sim, anoche lo hicimos. Essa noite mesmo que passou, a gente... Força, éxito, adelante. E aí termina a charla, né? Perceberam aqui, pessoal? Na charla, vocês perceberam que os dois interlocutores, eles fazem uso, não muito uso, né? Mas eles fazem uso de alguns verbos irregulares. O verbo hacer, o verbo decir, o verbo abrir, o verbo resolver. Alguns desses verbos, alguns, né? Aliás, nesse caso aqui da charla, somente o verbo abrir. Ele não é um verbo irregular, mas o particípio dele, sim, é irregular. Então, ele faz parte desse conjunto, né? Ele está aqui como os verbos irregulares, sendo trabalhado no pretérito perfeito composto. Daqui a pouco vocês vão entender mais, tá bom? Vamos, então, entender quando é que nós devemos usar esse tempo verbal. É interessante saber isso, porque ninguém sai usando aí de qualquer forma. Vamos lá comigo. Quando usamos o pretérito perfeito composto? Quando? Quando devemos usá-los? O pretérito perfeito composto é um tempo verbal empleado para expressar uma ação passada, pero com conexão ou próxima ao presente e em um tempo não terminado. Então, já sabemos que esse tempo verbal, ele está relacionado com o que mesmo? Com o passado, algo que já foi. Mas esse algo que já foi, no terminado. Não é diferente, né, do pretérito indefinido, por exemplo, que é uma ação totalmente acabada. Pretérito perfeito composto, no. Ele não é uma ação acabada. O que mais, professor? Hablar de ações que han ocorrido há pouco tempo. Não se remete a algo que está lá no escafundal de Jó, sei lá onde, né? Há séculos. Não. Algo que há pouco tempo que ha ocorrido. E também para hablar de ações que não queremos dizer quando ocorreram. Quando nós queremos omitir o período em que aconteceu a ação, então nós fazemos uso do pretérito perfeito composto. Ficou claro, pessoal? Vamos lá. Como se forma o pretérito perfeito composto? Vocês bem viram que eu fui mostrando para vocês, que é um tempo verbal que ele aparece com dois verbos, né? Muito
Estranho isso, né? Então, vamos lá. El pretérito perfecto compuesto se forma com o presente del verbo auxiliar haber, ele está presente sempre, ok? O haber, e el particípio irregular de verbos que denotam a ação, seja estes regulares ou irregulares. Então, depois nós vamos ter o quê? Depois do verbo haber, el particípio irregular, de verbos que sejam irregulares ou regulares também. Então, nós temos o que aqui, prof? O verbo haber conjugado no presente do indicativo. É como se fosse em português. Eu hei, tu has, ele há, que nós nem sequer saímos por aí utilizando o verbo haver no português, né? Mas preparem-se, porque na língua espanhola ele é altamente utilizado. Então, vamos conjugá-lo. Yo, he, tu, has, él, há. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. É assim que se conjuga o verbo haber no presente do indicativo. Quando nós juntamos o presente do indicativo com qualquer particípio irregular de algum verbo, irregular ou regular, então o que nós temos aí? El pretérito perfeito compuesto. Ok, pessoal? A junção do verbo haber no presente do indicativo, mais o particípio irregular de alguns desses verbos aí, que sejam regulares ou irregulares. Ficou compreendido isso? Ok? Vamos então ver como nós formamos alguns particípios irregulares a partir desses verbos, quer sejam regulares ou irregulares. E eis que eu trouxe aqui para vocês, olha, uma tabela bem extensa. Eu apresento de imediato 14 verbos para vocês, né? Vejam aqui o que está escrito aqui em cima, observem. E quais são os particípios irregulares de verbos regulares e irregulares? Quais? São esses aqui, só lembrando. Verbo regular, o particípio continua bonitinho ali, a raiz, sem nenhum problema, a raiz nunca muda. Agora, se o verbo for irregular, pessoal, a raiz muda. E tem verbos regulares, professor, que o particípio pode mudar? Sim, tem. E nós vamos ver aqui. Poucos, mas tem. Tá joia? Vamos então comigo. Nós temos aqui, olha, o particípio abierto. Abierto. O primeiro que aparece aqui, abierto, vem de qual verbo? Del verbo regular, abrir. Sim, porque o verbo abrir é um verbo regular. Somente o particípio dele é irregular. É o que vocês conseguem ver ali, ó, abierto. Se fosse regular, o particípio seria como? Abrido. Nem, no português também não é. É estranho, é feio, né? Abrido. Né? Então, vamos para o verbo. Lembrem-se, abrir é um verbo regular, cujo particípio é irregular. Aqui está, tanto na língua portuguesa como na língua espanhola, ok? Depois nós temos o verbo cobrir. E o particípio desse verbo cobrir? Cubierto. Nunca diga cobrido. Não existe isso, tá? Nem na nossa língua. Cubierto. Depois nós temos o particípio, olha aí, dicho. Dicho, ele apareceu lá na charla, né? Del verbo decir, completamente regular. Escrito, del verbo escribir. Escribir é um verbo regular. Somente o particípio é irregular. Escrito, nunca escribido. Hecho, del verbo hacer. Hacer, irregular. Ok? Vamos mais, tem mais verbos. O verbo imprimir. Imprimir, o particípio pode ser imprimido, mas o mais utilizado mesmo é impresso. Totalmente irregular. Ok? Depois nós temos esse verbo aqui, pessoal, freir. Ele pode ser freído, que seria, né, regular. Existe esse particípio, mas geralmente o mais utilizado é o particípio irregular, que é frito. O verbo freir é fritar, como na língua portuguesa, tá bem? Depois temos o verbo morir. E o particípio dele? Muerto. Depois temos o verbo podrir, e olha o particípio dele, podrido. A terminação ido
dos particípios geralmente são dos verbos regulares. Tá? E você diz, e aqui, no caso não é? Não, porque a raiz foi alterada. Qual é a raiz do verbo pudrir? P-U-D-R. Essa é a raiz. Observem como é que está a raiz do particípio. Podrido. P-O. No lugar do U de pudrir foi um O. Então, se a raiz foi alterada, o particípio é irregular. Ok? Ficou aí ciente disso? Embora que o verbo pudrir seja regular. Depois nós temos puesto, o último lá, puesto, para o verbo irregular, poner, que na língua portuguesa é o verbo pôr. Temos também o verbo resolver. Esse verbo apareceu lá nos exemplos iniciais, né? Del verbo irregular, resolver. E aí, ninguém diz resolvido. O certo é resuelto, ok? Resuelto. E aí o verbo regular, professor, romper, roto, nunca rompido. Não existe isso no espanhol, tá? Visto para o verbo ver, que é um verbo irregular. Vuelto, estava lá nas frases de los flamencos, na verdade, das aves lá. Vuelto para o verbo irregular, volver, que não se diz volvido, jamais, não existe isso, ok? Volver, particípio, vuelto, é isso aí. Então, agora vamos conjugar verbos. Vamos conjugar o verbo decir. E eu já trouxe conjugado para vocês. O verbo decir, que quer dizer o que mesmo? Dizer. Um verbo totalmente irregular, pessoal. Então, yo he dicho. Olha o verbo haber aí, né? Yo he dicho, no presente, né? Tu has dicho, él ha dicho, nosotros hemos dicho, vosotros habéis dicho, ellos han dicho. E aí vocês perceberam, né? O particípio do verbo dizer, né? Na língua espanhola, decir, dicho, acompanhando. Então, como que vai ficar o verbo imprimir, professor? Yo he impresso, né? O particípio, ele vai repetir. Então, vamos fazer isso, ó. Ele se repete aqui em todas as pessoas. Tu has impresso, él ha impresso, nosotros hemos impresso, vosotros habéis impresso, e ellos han impresso. Fácil, né, pessoal? Sem burocracia. Vamos para mais um verbo. O verbo morir, que é um verbo irregular, né? Yo he muerto. Tu has muerto. Él ha muerto. Nosotros hemos muerto. Vosotros habéis muerto. Ellos han muerto. E o verbo volver, que é o verbo voltar. Qual é o particípio do verbo volver? Então, vamos logo aqui colocando o verbo haber no presente, né? Yo he vuelto. É isso mesmo, parabéns. Voltar, no espanhol, no português, voltado. No espanhol, volver, vuelto. Yo he vuelto, tu has vuelto, él ha vuelto, nosotros hemos vuelto, vosotros habéis vuelto, e ellos han vuelto, ok? Não tem dificuldade, pessoal. Olha, lembrando, são dois verbos. O primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, o verbo haber, ele é conjugado no presente, né? E ele está marcando esse tempo, ok? Que é um passado perto que está mais perto do presente. E o segundo verbo é o principal. E ele está no particípio. É ele que mostra, é ele que apresenta, é ele que aponta toda a ação verbal, ok? Vamos para los marcadores temporales. Devido a esse caráter de representar um momento passado dentro de um período, todavia no acabado, todavia quer dizer ainda, né? Todavia no acabado, é comum que o pretérito perfeito compuesto seja usado com marcadores temporales relacionados com o presente. São eles. Vamos ver quais são os marcadores temporais que podemos usar junto com o pretérito perfeito composto. Vamos comigo.
Podemos utilizar esta manhã, esta tarde, esta noite, esta semana, este mês, este ano, este dia, este fim de semana, este fim de ano, certo? Hoy significa hoje. Por exemplo, hoje por la tarde, hoje por la mañana, eu he dicho uma coisa a mi profe. Eu disse alguma coisa para o meu professor hoje, né, pela manhã. Olha aí, um passado bem perto agora desse momento em que eu estou falando. Hoje por la mañana, eu he dicho, ou eu he visto a mi profe. Eu vi meu professor passando lá na rua, sei lá, em algum lugar, né? Já significa já, né? Já te he dicho 1.000.000 de vezes. Todavia, ou então, todavia não. Todavia significa ainda. Muito utilizado com a negação. Ainda não. Já has hecho tus tareas escolares? Todavia não. Você já fez, tu já fizeste, né? Tuas tarefas da escola? Ainda não. Certo? Aí fica, já has hecho tus tareas escolares? Todavia não. Aún também significa sinônimo de todavia, que quer dizer ainda. Também pode-se dizer aún no, ok? Sempre, aí, uma afirmação, nunca, negação, né? Alguma vez, etc. Existem outros marcadores temporais. É que são vários, a gente coloca aqui os principais, né? Fíjate. O que é fíjate, professor? Preste atenção. Fíjate significa isso. Los advérbios aún e todavia são propícios para com esse tempo verbal. Verdade. São dois advérbios e são sinônimos, né? Aún e todavia, eles são muito utilizados com o pretérito perfeito composto. Ok? Adelante, nós temos. Agora nós vamos a praticar. Vamos colocar em prática aquilo que a gente estudou? Nós temos aqui o verbo decir, que é o verbo dizer, disponer, ele vem do verbo poner. Vocês lembram do particípio do verbo poner? Quem está lembrado? O verbo poner, que quer dizer pôr ou colocar, o particípio é puesto. E o verbo disponer, ele é um derivado. O particípio é dispuesto, ok? Resolver, vocês se lembram, porque ele estava lá nos primeiros exemplos das frases, né? Resuelto. Romper, que é um verbo regular, mas tem o particípio irregular. Nada de rompido. Não existe isso aqui, por favor. Roto. E depois nós temos freir, que é o verbo fritar, né, pessoal? Fritar um peixe, uma carne, um bife. Ok, nós temos 5 verbos aí no infinitivo, que é o nome dos verbos. Vamos agora conjugar esses verbos no pretérito perfeito composto. Para isso, nós temos que saber o quê? O sujeito das frases, para jogá-los, conjugá-los no pronome pessoal adequado. Vamos lá primeiro aqui, ó. Mis suegros, opa, se eu estou falando dos meus sogros, eu estou falando da terceira pessoa do plural, deles. Então, ellos, né? Mis suegros, su casa para albergar a las víctimas de las inundações. Será se eles dispuseram a casa deles, hein? Para as vítimas? Eu acredito que sim. Vamos colocar. Então, se é mis suegros han dispuestos a sua casa para ajudar a vítimas. Vamos a esse outro. Por fim, Alejandro, opa, eu estou falando de uma pessoa, né? Terceira de singular, ele, Alejandro. Abrir uma reposteria. Será que o Alejandro é esse cara aqui que está, olha, preparando esse bolo aí? Reposteria é um lugar onde vende essas coisas gostosas, né? Tortas de todo tipo, né? Então, vamos ver aqui se é. O caso aqui, disponer já foi, né? Será se ele resolveu abrir uma... Será? Vamos lá trabalhar. Alejandro ha resuelto abrir uma reposteria. Maribel e eu, é uma mulher, Maribel e eu, ela e eu, o que é que dá? O que é que isso termina sendo? Que pronome pessoal? Ela e eu só pode ser o quê? Nós. Na língua espanhola, nós outros. Maribel e eu
los cerrojos de la puerta vieja, né? Será se elas, cerrojos é a fechadura lá da porta. A porta era velha, a fechadura estava enferrujada, então para abrir tinha que fazer o quê? Quebrar. Vamos para o verbo romper. Maribel e eu hemos roto los cerrojos de la puerta vieja. E agora, nós temos o verbo descer e freir. Em verdade, esta manhã que me quedaria em casa, pero voy a salir. Ah, então eu te disse uma coisa, mas eu mudei de ideia. Em verdade, sou eu que estou falando. Eu te he dicho esta semana que me quedaria em casa, pero voy a salir. Então, agora sobrou o verbo freir. Las cocineiras, todavia, eu estou falando delas. Las cocineiras, ellas. Las cocineiras, todavia, no han frito la carne para el almuerzo. Então, será que não vai ter almoço hoje? Porque as cocineiras não han frito la carne. Sim? É isso aí, pessoal. Aqui nós encerramos o pretérito perfeito composto com os verbos irregulares.